Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a professora Adriele Agatha do Prado e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a escravidão e as suas distinções históricas. Neste dia a gente vai trabalhar a habilidade da BNCC EF07HE15, que consiste em discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. Essa aula tem como principal objetivo discutir o conceito de escravidão moderna, suas distinções em relação ao passado e as características dos diferentes tipos de escravidão ao longo da história. Mas, afinal de contas, o que é escravidão? Bom, para começar, a escravidão é uma das formas mais extremas de opressão em que um grupo de pessoas é tratado como propriedade de outro. Bom, é considerada escravidão todo regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Vamos falar da escravidão, né, a origem dessa escravidão lá na antiguidade, onde já existia formas de escravizar seres humanos, né, e até hoje nós vamos acompanhar as consequências dessa escravização. Como era a escravização na antiguidade? A forma mais comum de ser escravizado na antiguidade era sendo preso de guerra, mas havia aí outras formas de escravização de seres humanos, como, por exemplo, escravização por dívidas. Isso era uma prática muito comum durante a antiguidade. Então, nós veremos isso na Grécia Antiga, veremos isso no Egito Antigo, veremos isso na Roma Antiga. Então, inicialmente, aí, a escravidão, ela sempre vai ser uma prática comum aos povos. Então, na Grécia, por exemplo, os escravizados eles tinham certa liberdade de desempenhar alguns papéis dentro da sociedade, como, por exemplo, ser artesãos, né? Coisa que não era aberto aqui na América colonial, por exemplo. Então, eles tinham a possibilidade de comprar sua liberdade. No Egito Antigo, os escravizados eles eram utilizados no campo, eram utilizados para construções públicas, né? Por exemplo, as pirâmides também foi utilizada a mão de obra de escravizados. E na Roma Antiga, sobretudo, né, que era a base da economia romana, a escravização de povos conquistados. Então, durante o período de expansão romana, muitos povos foram escravizados, né, pelos romanos, e durante a época em que Roma estava se expandindo e conquistando, conseguindo, né, aprisionar, escravizar mais povos, Roma se manteve firme, né? A partir do momento que ela parou de se expandir e ter mão de obra escravizada, Roma começa a ter um declínio significativo, né? Agora sobre a escravização de seres humanos durante a Idade Média. Então, lá mais ou menos pelo século VIII, né, na Europa Ocidental, principalmente nas áreas rurais, né, os camponeses eles vão viver em regime de trabalho compulsório. Eles estarão vinculados à terra desses proprietários, então eles vão trabalhar nas terras desses grandes senhores feudais, esses grandes proprietários de terra, em troca de um pedacinho de terra, né? E aí esses servos, eles não podiam deixar as suas terras sem que esses proprietários permitissem, tá? Além deles serem obrigados a prestar vários serviços, né, a nobres locais, como trabalhar em terras, participar de trabalhos coletivos, né? Então, vai perdurar aí durante um bom tempo esse sistema de servidão. Então, você vê que é um pouco diferente, né? Os servos eles vão trabalhar por livre e espontânea vontade, porém eles são privados da sua liberdade e eles são explorados ao máximo. Agora vamos falar um pouquinho das características do que chamamos de escravismo moderno, né? A escravização entre o século XV e o século XIX. Então, o trabalho escravo durante esse tempo, ele vai ser determinado por características raciais. Então, os escravos serão, né, negros ou indígenas.
E esses escravos vão vir para o Novo Mundo, as Américas, né? Quando os portugueses, europeus, eles chegam a esse continente, primeiro eles vão escravizar os indígenas, né? E depois eles vão utilizar o tráfico negreiro, que vai trazer milhares de africanos, né, aqui para a América para trabalhar sob regime de trabalhos cruéis, vão sofrer muito, né, aqui nas Américas. Então, quais são as diferenças entre escravidão, servidão e escravismo? Então, a escravidão é a forma mais extrema de opressão humana, né, com o status de seres humanos sendo transformados em propriedade. Né? A servidão é um sistema em que os camponeses são vinculados à terra dos proprietários e obrigados a trabalhar para eles. Né? E o escravismo é o modo de produção baseado no trabalho escravo, no qual o escravo é o principal meio de produção. Para finalizar a aula, né, as considerações finais, a escravidão em todas as formas, em todas as suas formas deve ser combatida. Né? As distinções históricas entre os diferentes tipos de escravidão nos ajudam a entender como a servidão, o escravismo e a escravidão moderna vai afetar a vida das pessoas. Né? É importante estudar a história da escravidão para compreender o legado que essa forma de exploração deixou na nossa sociedade contemporânea. A escravidão moderna ainda é uma realidade em muitos lugares no mundo. Né? É preciso que a gente denuncie, que a gente lute para que isso não exista mais. E aí eu deixo uma atividadezinha para vocês refletirem sobre esse vídeo. Tá? Façam a leitura e respondam essa atividade. Muito obrigada. Tchau, tchau.